Muito bem, vamos falar agora sobre as ferramentas de previsão do Excel. Nós já sabemos que o Excel é uma ferramenta incrível para análise de dados, de tabelas de dados, pequenas e até mesmo imensas quantidades de dados. Agora, o Excel também tem outras ferramentas para análise de dados, como por exemplo essa que estou com ela aberta na tela. Nós temos aqui um demonstrativo de resultado simplificado, uma simulação, que representa a estrutura que normalmente as empresas utilizam para a apuração de seus resultados. Então eu tenho aqui em cima a receita bruta, o custo da receita, o lucro bruto e a partir daqui as despesas gerais da empresa. Finalmente chegamos aqui embaixo à apuração do lucro. O que acontece? Se nós tivéssemos que simular outros cenários com base nesse modelo, o mais comum que as pessoas fariam é fazer várias cópias da mesma planilha e alterar os valores. No entanto, o Excel possui ferramentas para nós simularmos outros cenários utilizando apenas uma planilha. Então vamos a ele. Nós vamos aqui em cima na guia de dados e aqui no lado direito nós temos um grupo chamado previsão. E aqui a primeira opção que temos é testes de hipóteses. Vamos abrir. E aí nós temos aqui gerenciador de cenários, atingir meta e tabela de dados. Então, vamos começar aqui pelo gerenciador de cenários. Então veja, aqui nós temos a primeira opção da caixa de diálogo. Nenhum cenário foi definido, pressione adicionar para adicionar cenários. Então, nós vamos adicionar. E o que acontece? Eu preciso dar um nome para esse cenário. Então aqui eu vou ter o cenário ideal. Vou chamar ele de cenário ideal. E no segundo campo aqui, eu preciso definir quais são as células variáveis que eu vou utilizar para a criação desse cenário. Então, eu posso clicar aqui dentro dessa quadrícula, posso selecionar, no caso, as duas células aqui. Eu também tenho esta opção, sempre observando que eu tenho aqui este botão que me permite minimizar essa caixa de diálogo, para eu poder enxergar melhor o meu cenário aqui atrás e poder selecionar com mais tranquilidade as células que eu preciso. Aí eu venho aqui, expando a janela novamente e aqui estou eu. E aqui eu posso fazer um comentário qualquer, se eu desejar. Normalmente a gente deixa marcado aqui evitar alterações para não permitir que pessoas mudem aqui o nosso cenário. E aqui eu vou dar um OK. Agora veja, eu preciso definir os dois valores, que são as minhas variáveis aqui de cálculo, para definir o meu primeiro cenário. Então, aqui no C4 e no C5, ele reproduz os valores iniciais que eu tenho de receita e de custo. Então, eu vou ajustar os dois valores para criar o meu primeiro cenário. Então, no meu cenário ideal, eu vou ter aqui 16 milhões. E no meu custo de receita, eu vou ter 8,5 milhões. Pronto? Vou dar um OK. Então veja, cenário ideal. Criei o meu primeiro cenário. Agora, uma vez criado este primeiro, eu posso excluir, eu posso editar, né? Dar um OK. Posso editar, mas não vou fazer isso agora, é claro. Vou dar um OK. A minha intenção é criar mais dois cenários. Então, eu vou vir aqui adicionar e vou chamar esse cenário de pessimista. Estou usando as mesmas variáveis para ele, então vou dar um OK. Pronto.
No meu cenário pessimista, a minha receita vai ficar em 11 milhões. E o meu custo vai ficar em 8 milhões. Ok? Pronto. Então criei o cenário ideal, criei o cenário pessimista. Agora eu vou criar um terceiro cenário. Adicionar otimista. E vamos definir as variáveis. Então, no meu cenário otimista, a minha receita aqui, eu vou arredondar ela para 18 milhões. 500 mil. Pronto. 18 milhões e meio. E a minha despesa, ou melhor dizendo, o meu custo, ele vai ficar em 10.800. Vou dar um ok. Pronto. Bom, tem agora a criação aqui dos meus 3 cenários. Então agora eu vou dar um mostrar. E olha só. Acabei de atualizar aqui e veja que ele joga para dentro dessa única matriz as variáveis que eu defini. Então, o meu cenário ideal, agora eu vou chamar o meu cenário pessimista. E vou dizer para ele mostrar. Meu cenário pessimista. Aí você pode observar os campos, as variações que nós teremos aqui nas despesas operacionais e finalmente no lucro. Então, voltei aqui para o meu ideal, vou mostrar ele de novo. Ó. Cenário ideal. Então, no cenário ideal, para esse conjunto de dados, eu tenho um lucro de 3 milhões e meio. Num cenário pessimista, eu vou ter um prejuízo de quase 1 milhão, com os números aqui apresentados. E se eu for apresentar, digamos, um cenário otimista, num cenário otimista eu teria 3,7 milhões de lucro. Então veja que essa ferramenta ela é muito prática para você criar as suas simulações a partir de um único modelo de dados. Você tem várias projeções a partir de um único contexto de dados, trocando apenas algumas variáveis, você consegue simular aí os cenários para direcionar ou para orientar a sua gestão de negócios. Muito bem, além dessas ferramentas incríveis de simulação, nós ainda temos aqui dentro da guia dados, do grupo previsão, aqui dentro ainda dos testes de hipóteses, gerenciador de cenários. Abrimos aqui a nossa caixa de diálogo. Nós temos um mecanismo aqui muito interessante, que é o resumir. Eu vou clicar sobre ele. E o que vai acontecer? Eu vou selecionar as principais células da minha tabela de dados. Então, aí eu vou pegar a minha primeira célula aqui. Eu vou pegar as principais células da minha tabela de dados. Eu vou começar com essa daqui, ponto e vírgula. Vou pegar esta, ponto e vírgula. Vou pegar esta aqui, ponto e vírgula. E por último, vou pegar o resultado final aqui. Aí eu vou dar um OK e pronto. Olha só. Então aqui nós temos um resumo do nosso cenário para nós fazermos as devidas comparações. Olha que interessante. Então aqui você tem esses painéis retráteis para você abrir, expandir aqui os seus resultados, está vendo? Muito bacana, né, gente? Para ficar legal, eu vou pegar esse cenário aqui, vou colocar ele aqui à direita, né? Porque nós temos a base e temos o resumo do nosso cenário aqui. E perceba que você também pode recolher aqui, ó. Nós temos esses botões de expansão e retraimento aqui das informações, né? Olha que bacana. Vamos agora ao segundo exemplo. Nós temos aqui uma simulação também de um cálculo de custos, onde eu tenho uma empresa qualquer
E tenho aqui 3 produtos que ela fabrica. Eu tenho o preço por unidade, eu tenho aqui o custo fixo, eu tenho aqui o custo total da minha produção. Olha só, onde eu tenho o valor por unidade. Aqui, por exemplo, eu tenho o que? Eu tenho as unidades produzidas, as quais eu vou incluir na minha simulação, e eu tenho aqui o custo por unidade. E aqui no custo total, eu tenho o que? O custo fixo mais o meu custo de produção. Aqui eu tenho os valores das receitas, os valores que eu pretendo comercializar esses produtos. E aqui eu teria o preço de venda, que é a quantidade das receitas pelas unidades produzidas. E aí, eu vou trabalhar aqui dentro de uma capacidade máxima de produção que gira em torno de 8.000. E aqui dentro eu vou fazer a minha simulação para ver quais são os resultados que eu vou ter em função da quantidade produzida. Então vamos observar o seguinte. Aqui eu tenho o total de custos da minha produção, que nós vamos observar aqui, que vem para cá. E aqui eu tenho o total da minha receita. E aí eu vou analisar se o lucro que eu vou obter em função das quantidades produzidas vai compensar aí o meu trabalho. Então nós vamos criar aqui o nosso primeiro cenário. Eu vou colocar um espaço aqui, que eu sempre gosto de manter uma margem aqui. Vou colocar essa etiqueta para cá, né? E vamos lá. Então agora eu vou vir aqui na guia dados, no grupo previsão em teste de hipóteses. Vou abrir aqui e vou no gerenciador de cenários. Vou adicionar um cenário, vou chamá-lo de produção normal. Aqui embaixo eu vou adicionar as minhas variáveis. Então as minhas variáveis seriam as quantidades produzidas de cada um dos produtos. Eu vou vir aqui e aqui embaixo eu vou adicionar no comentário cenário da produção atual. Vou arrumar aqui em cima, escrevi errado aqui, normal, pronto. Agora sim, eu vou dar um OK. Eu vou ajustar esse cenário como sendo o meu cenário de produção normal. Eu vou aumentar aqui as quantidades produzidas. Então, eu vou colocar aqui 2.850. Para o produto B, eu vou colocar 3.000. E para o produto C, eu vou colocar 2.000. E vou dar um OK. Pronto. Criei aquele cenário que eu chamo de cenário normal. Agora eu vou criar um novo cenário. Então eu vou adicionar e vou chamar de meta exportação 1. Veja que as células variáveis continuam aqui selecionadas. Eu vou só modificar aqui, vou colocar meta desejada para atender os compradores do grupo A. Vou criar um comentário aqui, vou dar um OK, pronto. Então, para esse novo cenário, eu vou estabelecer que para o produto 1 eu vou ter uma produção de 1.900 unidades. Para o produto 2 eu vou ter 3.000 peças. E para o produto 3 eu vou ter 2.200 peças. Vou dar um OK. Pronto. Tenho 2 cenários criados.
Agora eu vou criar um terceiro e último cenário. Vou adicionar ele aqui. Vou chamá-lo de... Vou voltar. Meta exportação 2. Então, adicionar. Meta exportação 2. E vou definir aqui quais sejam essas metas. Então, para o produto A, eu vou colocar 4.800 peças. Para o produto B, eu vou colocar 3.700 peças. E para o produto C, 2.800 peças. Vou dar um OK e pronto. Tenho os meus 3 cenários criados. E agora vamos partir aqui do cenário normal para ver o que está acontecendo. Eu vou mostrar o cenário normal. Olha só. Num cenário normal, eu vou ter prejuízo. Tá? Então, esse cenário normal não é bom para a minha empresa. Com esses dados, com esse preço por unidade, aí eu poderia alterar. Então, está dando um prejuízo muito grande aqui, né? Eu poderia, por exemplo, aumentar o meu preço por unidade para eu melhorar aqui as minhas vendas. Então, aqui não está sendo suficiente. Então, eu vou vir aqui, ó, vou fechar, vou vir aqui, vou aumentar esse valor aqui. Então, aqui eu vou colocar 8,5. Aqui eu vou colocar R$13 e aqui eu vou colocar R$15. Agora vamos ver como é que ele se comporta. Só aqui já deu um aumento significativo. Foi um lucro aqui bastante interessante. Como subiu demais o lucro aqui, eu vou ser um pouquinho mais conservador. Eu vou colocar 10.000 aqui. E agora eu vou testar hipóteses novamente. Então, ó, na minha produção normal, eu vou testar agora com a meta exportação 1. Mostrar. Ó, na meta exportação 1, quanto seria o meu lucro? E na meta exportação 2, olha só, quanto seria o lucro? Produção normal, mostrar. Meta de exportação, mostrar. Meta exportação 2, mostrar. Então veja que aqui você pode criar várias situações que te permitam analisar, a partir da mudança de uma ou mais variáveis, quais serão os reflexos que você vai ter no seu valor final. Por exemplo, no nosso caso aqui, o que nos interessa é observar o valor do lucro aqui em função das quantidades produzidas. Muito interessante. Vamos ver um outro exemplo aqui mais à frente, ainda explorando outros recursos aqui dentro da previsão. Eu vou fechar aqui e aí a gente vai para a tabela número 2.